Bom, então vamos lá. Primeiro eu preciso saber o que você já tem de conhecimento, o que você já sabe a respeito, né? Pra gente partir de algum lugar sobre mitose e meiose. Na verdade, mitose, meiose. Mitose, eu acho que eu já tenho uma ideia, porque eu estudava muito ano passado sobre isso, sobre a mitose, que tem a intérfase, né? Que é a primeira fase em que... É intérfase? Não é Não, pode intérfase. continuar. Eu não lembro Tem agora. a intérfase, assim, a gente vai passar por todos, mas eu preciso exatamente saber até onde você sabe, o que você sabe, pra gente ir construindo a partir daí. Eu sei onde que tem a primeira, tecnicamente, a pré-fase, né? Do começo da meiose, que tem o lance, né? Que o DNA é condensado, tal, alguma coisa do tipo. Aí depois tem a mitose, Uhum. que a mitose tem a... Como que é? É metáfase, prófase, anáfase, telófase. Que eu acho que são esses passos. Mas eu não lembro muito bem as definições, mais ou menos, do que cada um acontece. Ótimo. Deixa eu só colocar o carregador do notebook aqui, senão a gente vai cair. Aliás, eu tenho que ligar em outra tomada, porque você está usando essa daí, né? Chegou. Ainda bem. Chegou o cabo. Bom, beleza. Então, primeira coisa, deu para ver que você conhece um pouco, as informações estão meio misturadas aí, jogadas, mas a gente vai organizar tudo isso. E, na verdade, assim, primeira pergunta, antes de mais nada, para que servem, o que são e para que servem esses dois conceitos? O que é mitose, o que é meiose e para que elas servem? Você consegue me dar essa resposta? Eu sei que é uma divisão celular, que isso aqui mitose e meiose são processos da divisão celular para não sei o que, mas eu sei que é divisão celular, mas eu não sei para que é a divisão celular. Acho que dos nossos órgãos, cada órgão nosso, tipo, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas a função, sei lá, da mitose e da meiose sempre meio que ficou meio que, tipo, um ponto de interrogação, porque eu não sei exatamente a definição, mais ou menos, o que cada um faz, assim. Ok, legal. Então, primeira coisa, são duas divisões, certo? Duas divisões que a célula faz. Sim. A gente vai ver a diferença de cada uma dessas duas divisões. Tá. A divisão amitótica, a divisão mitose, a função dela é aumentar a quantidade de células, né? Então, mitose. Isso. Tá. Então, pode ser para regenerar algum tecido, né? Para aumentar mesmo o volume de células, mesmo o embrião que acabou de ser formado, ele sofre várias mitoses até virar um organismo vivo, um indivíduo adulto, assim que a gente chama, mas é um bebê, né? Sim. Também para, eu falei regeneração de células, para multiplicação de células e outros órgãos também. Às vezes, pode acontecer dela substituir outras células. Ah, é? Né? Às vezes aquelas células, ela não necessariamente não é um machucado que você fez, você precisa colocar novo. Ela realmente precisa substituir alguma célula que já está assim, passando do tempo ali. Ah, tá bom. A meiose, diferentemente, então, a mitose, ela é por células células somáticas, desculpa. Células somáticas. Então, as células que vão dar origem a esse tipo de divisão, que vão fazer esse tipo de divisão, que as outras células vão ser iguaizinhas àquelas que geraram, são células somáticas. Aí, na meiose, as células que vão fazer o resultado final, que eu já vou falar, são as células germinativas. Na meiose, é para, digamos assim, para o motivo principal, a função principal da meiose, produzir células que vão ser reprodutivas. E aí essas células finais... Isso. Se eu estiver falando muito rápido, você me avisa. E aí essas células finais, elas são diferentes, o material genético dela são diferentes das que iniciaram.
Então, as células germinativas começam aqui, tem todo o esquema naquele arquivo, mas tudo bem, vamos torcer porque meu marido ainda está tentando resgatar. A gente tem a célula germinativa, uma célula mãe, e ela vai dar origem a outras células que tem um material diferente, material genético diferente delas. Tá. Diferente da mitose, que a mitose na célula somática, quando ela se divide, ela dá origem a células iguaizinhas. Ah, tá. Outra função também que eu esqueci da mitose, ela também pode ser uma forma de reprodução. Por exemplo, bactérias, os organismos unicelulares, a forma de reprodução deles é por mitose. Então, ele não tem um cruzamento, ele não gera um gameta, né? Um espermatozoide, um óvulo, para ocorrer a fecundação. Não, a própria mitose já é a reprodução dele. Certo? Certo. Então, a gente já definiu o que elas são, que são divisões, para que elas servem individualmente. E a gente vai descobrir agora como é que acontece, quais são as fases que elas têm, né? Então, a primeira fase, antes de acontecer ou a mitose ou a meiose, a primeira fase é a intérfase. Intérfase. Então, a intérfase não é uma fase da mitose ou da meiose, ela é uma fase antes, é uma fase pré, aquela pré que você falou, é a intérfase. Que, inclusive, tem 3 fases dentro, a intérfase, que é justamente a preparação de toda a célula para que aconteça ou a mitose ou a meiose. Vamos lá, a gente vai passar pelos 3 passos, pelas 3 fases da intérfase. A primeira fase é a G1, a segunda fase é a S, e a terceira fase é o G2. A principal fase da intérfase dessas 3 é a S. Por quê? Na S é onde acontece a síntese, o S de síntese do DNA. Então, todo o material genético da célula ele vai ser duplicado, ele vai ser sintetizado ali nessa fase. Por isso que é a fase assim, que tem que ter estrelinhas, asteriscos. Essa é a fase mais importante. Que é a que mais demora, justamente por conta de todo o material genético que tem que ser duplicado. Ok. Só que a gente tem uma fase antes. O que é essa fase antes? É a G1. Estou explicando, eu vou te mostrar o meu esquema. Tudo isso foi pro computador. Tá tudo lá. De algum jeito eu vou te mandar. E aí tinha um quebra-cabeça, que era o exercício que eu ia fazer no final. Mas tudo bem. Vai dar certo, tá? Então vamos lá. Bom, então a gente estava aqui, ó. Vou te mostrar no esquema para você ter uma noção assim de. Será que dá para ver? Dá para ver. Então a gente tem o S, aqui tem o G1, aqui tá clarinho, que é verde clarinho. O G2, aí aqui começa a mitose ou a meiose, né? Então a gente começando aqui pelo G1, o que é esse G1? É o gap, é G de gap, né? Que é um tempo ou pós-mitótico, porque ele acabou de vir da mitose, ou ele pode ter o nome de pré-sintético. Tem certas coisas que eu vou te falar aqui, tenho muita certeza se vai cair no vestibular. Isso, por exemplo, pós-mitótico, pré-sintético, talvez nem caia. Sem problema. Aí eu falei, vou dar a informação, mas, né, não se apega tanto. Então, ótimo você falar isso também. Porque eu estava estudando mais pelo Junqueiro Carneiro, que é o livro que eu tive na faculdade, né? Da nossa Bíblia. Aí eu falei, nossa, eu acho que isso não cai, não lembro. Isso não vou exigir, mas tudo bem. Bom, então, nessa fase tem onde ocorre a maior produção de proteínas e de RNA ribossomal. Você sabe que tem os 3 tipos de RNA? RNA mensageiro, RNA ribossomal. Sim. Então, o ribossomal, ele vai participar do quê? Da criação de proteína? Não, é outra coisa. Calma, tá na ponta da língua. Tem os ribossomos, e aí passando pelo DNA, ele vai fazendo o quê? Ele vai pegar... eu não lembro disso. Calma. Sim, ele vai sintetizar proteínas, mas nesse caso, nesse momento, ali na fase S, ele vai fazer o quê? Não lembro. Não sei. Ele sintetiza, ele participa na síntese de DNA.
Entendi. Então, por isso que tem uma produção muito tentando fazer a ligação dos porquês. Por que na fase G1 tem uma produção muito grande de RNA ribossomal? Porque ali na frente, na síntese de DNA, na fase S, vai ser preciso, vai ser necessário. Sim. Entendeu? E aqui, nessa fase, tem um outro asterisco que eu não sei, talvez o vestibular até comece a pedir um pouco alguma situação dessa, proteína P53, que é um marcador, é uma proteína que ela vai sinalizar o stop. Essa proteína, ela vai dizer assim, terminou uma mitose anterior, ela vai falar que, tá bom, se ela estiver presente, aí ela fala, não, então não precisa mais continuar se duplicando para fazer outra mitose. Dá um tempo aí, célula. Isso só na fase G1. Isso. Aí, se essa proteína nessa fase G1 estiver ausente, a célula não vai saber se ela continua dividindo ou não. Ela vai continuar dividindo. Entendi. Ela precisa ter essa proteína P53 para parar uma divisão. Não, já tenho quantidade suficiente de célula, não preciso mais medir. E aí, se não tem, e alguns DNAs que não tem isso, aí causa uma doença. Qual é essa doença que vai causar? Que tem uma proliferação muito grande de células, imagine. Isso pode causar para aquela... Quando tem muita quantidade de DNAs, é tipo causar a síndrome de Down também, essas coisas? Ou não? A síndrome de Down é no cromossomo, quando a gente tem 3 cromossomos. Então não tem nada a ver. 43. Não, tem a ver porque também no DNA, né, na questão de célula, assim, mas agora a P53 é só uma proteína, é um sinalizador. Entendi. E aí, tudo que produz a proteína o que produz a proteína é um DNA. O DNA tá lá e vem o ribossomo, e aí vão produzindo várias proteíninhas, e vai mandando para a célula, vai mandando para o corpo. Se no DNA tem uma falha, nesse pedacinho de DNA, que iria mandar essa mensagem para produzir a P53, tem essa falha, ela não vai ser produzida. Se ela não foi produzida, não mandou a mensagem de stop. Aí, se não para de multiplicar a célula, qual tipo de doença que a gente pode ter de muita multiplicação, de excesso de multiplicação de célula? Que aumenta a quantidade de célula no corpo. Qual doença? Eu não faço a menor ideia qual doença seja. Câncer. Câncer? Entendeu? Loucura! Pois é, né? Então, pessoas que têm esse defeito no DNA, então aí, você pode acontecer por questão de radiação, né? Uma série de motivos, fumar e tudo. Um monte de motivos podem ocasionar esse defeito no DNA, que vai dar defeito na produção de P53, que vai dar defeito na mensagem do stop para parar a mitose, e ele vai continuar fazendo mitose, aumentando a quantidade de células. Loucura! Nossa! Que da hora! Então, é legal fazer esses links, né, com as coisas da realidade, porque daí a gente não esquece, né? A gente faz mais simples. Então, na interface, a gente passou por G1, ok. Então, a célula está se preparando para entrar na síntese de proteína, na fase S. Aí, na S, na síntese de DNA. Na S, ela vai sintetizar não só o DNA, ela vai preparar a célula e duplicar tudo que ela tem. Todas as organelas, tudo vai ser duplicado ali. Por isso, essa fase é tão importante, porque tudo precisa sair igualzinho. E aí, na fase seguinte, na fase G2, que é outro gap, que pode ser pós-sintética, ou pré-mitótica, tem esses dois nomes também, a G2. Esses dois nomes eu acho que não vai cair, mas enfim, como você vai fazer veterinária, pode ser que vai. Vai ajudar. Né? Enfim, ela é uma fase de checagem. É a hora que a célula está checando se toda aquela duplicação que ela fez deu certo, se não tem algum erro. Tá? Então, é uma fase de checagem para entrar na mitose propriamente dita. Uma coisinha que eu esqueci de falar antes, para você anotar aí, das células germinativas e das células somáticas. As células somáticas, elas são chamadas de diploides. Diploides. Isso cai bastante no vestibular. E as células gametas que vieram das células somáticas, que viraram gametas, são chamadas células haploides. Haploides. Porque é a quantidade de cromossomos do DNA que elas têm. Então, diploides... 2 cromossomos.
cromossomos são duplicados, e a haploide só tem um grupo de cromossomos, tá? Boa, tá bom. Muito bem. Então, agora a gente vai passar para a mitose propriamente dita. E agora eu vou começar a mostrar os esquemas. Comentar. Bom, então vamos lá. Aí eu pus uns esquemas e pus os principais tópicos que você precisa saber de cada fase da mitose. Então, a mitose ela é dividida em 4 partes, né? Aí a prófase, a metáfase, a anáfase. Opa, tem outra prófase ali embaixo, tá errado. A anáfase e a telófase. Inclusive tá até duplicada. Acho que ele não salvou na hora que eu tinha que salvar, mas tudo bem, depois eu te mando corrigido. Mitose, tá aqui. A telófase. Então, a primeira, a prófase. Ali em cima. Você consegue ver meu mouse? Sim, consigo. Então, aqui em cima primeiro, na prófase, a gente tem a primeira coisa que começa a acontecer, logo depois que veio da intérfase, os cromossomos eles começam a se condensar. Eles ainda não estão na fase mais condensada, por isso eles ainda estão grandinhos aqui, ó, tá vendo? Tá. Já começam a se condensar, se preparar para fazer a divisão. E aí o núcleo também começa a se desfazer. Então, o envoltório nuclear vai sendo rompido, para a próxima fase ele já não existe mais. Tudo isso é mediado pelo citoesqueleto. Então, o citoesqueleto, que são os microtúbulos que vão se polimerizando e despolimerizando, eles vão mexendo todas essas organelas e o próprio envoltório nuclear. E aqui a gente tem os centríolos, eles estão começando a migrar para os polos para formar os fusos, né? Então, começa a formar os fusos para começar a formar a placa metafásica, que vai ser a próxima. Legal. Tá entendendo? Tá dando Sim. Se a gente começa a usar os termos, fica tudo muito louco. Tá dando pra entender, sim, relaxa. Qualquer coisa você para e fala, não entendi. Beleza. Então tá. Então, aqui a gente tem condensação. Ó, eu coloquei de verdinho justamente o que tá acontecendo aqui, tá? Condensação. Legal. Depois eu te passo. Já te mandei. O laranja é aqui o núcleo está se rompendo. E aqui a montagem do fuso mitótico, né? E os centríolos que estão migrando para os polos. Ok. A próxima fase é a fase onde os cromossomos eles estão mais enrolados, onde eles estão mais condensados. Por quê? Porque imagina a hora que for puxar, se enrosca um pedaço de DNA no outro, aí você vai ter um problema na célula, né? Vai dar um defeito. Então, eles precisam estar muito compartimentados, eles precisam estar compactados para que não tenha esse tipo de problema. Né? Então, essa fase da metáfase é onde eles estão o mais compartimentados possível. E aí, eles ficam aqui posicionados já na zona equatorial da célula, que é chamada placa metafásica. Os centríolos já estão com seus fusos ligando em cada um dos cromossomos das suas cromátides. Isso é muito. Esses processos são rápidos assim ou tipo demoram um determinado tempo? Sei lá, tipo, a prófase demora, sei lá, 5 minutos para tentar tipo começar a condensar, a metáfase até tipo. Eu vou te devolver uma pergunta. Como é que se desenvolve as bactérias? Como é que desenvolve as bactérias? A multiplicação de bactérias quando você está doente. É muito rápido, né? Então, aí você pensa que toda essa multiplicação de bactéria, lógico, vai ter o tempo de cada bactéria, de cada organismo, de cada célula do seu corpo, que ela vai ter um tempo específico. Sim. Mas só de pensar na bactéria quando a gente estava, nossa, preciso tomar um antibiótico. Então, se você passa do horário de tomar o antibiótico, por quê que dá algum problema? Fala, não pode perder o horário. Porque é o ciclo da bactéria. Pode responder. Eu acho que é porque tipo, a bactéria ela meio que percebe e começa a proliferar. Não sei, tipo, eles estão acostumados. Porque assim, o tempo do antibiótico reagir, ele tá matando uma quantidade de bactérias, ok? Sim. Aí ele conseguiu segurar aquela quantidade. Só que elas ainda estão se multiplicando do mesmo jeito. Então, esse intervalo de tempo é o intervalo da multiplicação dessas bactérias. Entendi. Então, se eu demorar muito mais, elas já vão ter o tempo suficiente de se multiplicar de novo. Então, não vai fazer efeito o remédio. Então assim, eu tô
combatendo algumas, só que elas já estão se multiplicando mais rápido do que eu estou combatendo. Loucura, então não pode entendi. passar o horário justamente por causa disso, porque é o tempo, em média, que as bactérias vão se multiplicando, vão se reproduzindo, que é exatamente essa mitose, né? Que é todo o ciclo celular dela. Então, varia de célula para célula, de organismo para organismo de cada tecido, mas da bactéria já dá para ter uma noção que ela se multiplica bem rápido, né? De horas. Mas a gente tem várias outras situações, mesmo depois no espermatozoide, assim, como é rápido. É que nos gametas, eles começam e terminam por um tempo. Ao contrário, no óvulo, por exemplo, a gente vai ver mais para frente. As mulheres demoram muito tempo para sair só da primeira fase, que é transformar em ovócito. Sério? Toda a embriologia, até o nascimento, as mulheres estão preparando esse ovócito. E aí ele fica lá até a maturação na fase da adolescência. Então, varia bastante, assim, o tempo de tanto da mitose quanto da meiose de cada célula, né? Para que ela vai ser. Loucura. Então, vamos lá. Daí, da metáfase. Depois da metáfase, a gente vai passar para anáfase. Nossa, preciso corrigir isso aqui, peraí, antes de... Deixa eu só deletar para não ficar parecendo que tá... Que loucura. Eu acho que na hora que eu tirei, não tinha salvo o telófase ainda. Aquela coisa que fica incomodando enquanto você não tira. Ah, imagino também. Então vai. Vai ficar de minúscula mesmo, depois eu arrumo. Depois a gente vai colocando conforme eu for falando. Bom, então, na anáfase, os cromossomos já não estão mais na linha equatorial, eles já começam a migrar para os polos, porque os fusos vão puxando cada um para o seu polo. E aí, o que migra, isso aqui é muito importante para diferenciar da meiose. O que migra aqui são as cromátides irmãs, não o cromossomo homólogo. Vai ser diferente da meiose. Eu sempre me confundi em relação a essa questão das cromátides irmãs com cromossomo homólogo. Porque, por exemplo, as cromátides irmãs seriam o mesmo, tipo, esses cromossomos que tá na prófase, tipo isso. Esse verdinho que tá na prófase. O cromossomo aqui na prófase, ele tá duplicado, certo? Mas então, aí seria... então é... Mas isso Mas aí seria, aí, tipo... Mas aí seria, tipo... cromossomos homólogos? Não? Não. Os homólogos vão ser 2 cromossomos duplicados, variados. Então, como se eu tivesse 2x, assim. A gente vai ver lá na... Ah, tá. Entendi. Porque daí separa uma vez e depois separa de novo. Ah, entendi. Entendeu? A gente vai ver na meiose, você vai entender. Mas aqui, esses xizinhos aqui, eles estão duplicados. Quando chega aqui na anáfase, esse daqui é o mesmo que esse daqui. Então, estão separando. Certo? Então, aqui, o que separa são as cromátides, que são 2 cromossomos que estavam juntinhos e separaram, tá? Se for o cromossomo 23, eram 2 cromossomos 23 e aí eles se separaram. Porque cada uma célula não pode ficar dobrada essa quantidade. Certo? Tá. E aí, então, migram as cromátides e separam esses cromossomos, deslizando pelas fibras do fuso. Ok. E aí, depois, no final, na telófase, agora vamos escrever junto aqui, cromossomos nos respectivos polos de descondensação da cromatina. Então, os cromossomos, eles já estão lá, cada um no seu lado da célula, né? Que aí já vão começar a formar 2 células, estão nos seus polos. Já vai começar a formar o envoltório nuclear de novo. E aqui, eles já começam a descondensar, eles começam a ficar maiorzinhos, já vai desespiralizando tudo. Então, não é tão mais condensado quanto estava na metáfase e na anáfase. A célula já vai começando a se preparar para ser individual. Tá? Aí acontece um novo ciclo, que é tipo interfase de novo. Isso, aí volta para a interfase. Aí a telófase, ela finaliza
tendo esse estrangulamento. No caso das células animais, é o estrangulamento por actina e miosina que vai fazer esse fechamento, que é centrípeda, enquanto nos vegetais é centrífuga. Eu vou escrever aqui, daí você vai acompanhando. Aham. Centrífuga, né? Não, centrípeda, porque ela tá indo de fora para dentro da célula. Ah, tá. Isso é das células... Das células animais. Nas células vegetais, isso começa de dentro para fora, formando uma parede celular lá dentro, e aí depois ela divide para fora. Ah, tá. É ao contrário, né? Isso. Entendi. Deixa eu escrever aqui, ó. Ixi, vai ficar... Não ficou o pontinho. Depois eu corrijo tudo. Cromossomos. Ficou vermelho. Nos respectivos polos. Vai ficar tudo sem acento, porque aqui no Mac é mais complicado. Descondensação da cromatina, desaparecimento dos fusos, né? Que não é, agora não tá tendo mais divisão, então não precisa mais dos fusos. Reconstituição do envoltório nuclear. E divisão citoplasmática. Essa divisão citoplasmática seria, tipo, essa divisão que está acontecendo, né? É exatamente isso que a gente falou, que nos animais é centrípeta e nos vegetais é de dentro para fora. Ah, entendi. Faltou colocar uma imagem aqui dos vegetais, eu posso te mandar depois. Que ela estrangula a célula mesmo, para fechar a membrana celular, e aí ela divide em duas células. Entendi. Certo? Certo. Então tá. Alguma dúvida da mitose? Por enquanto não. Não sei. Temos aí um E na mitose, que tá ali em cima, porque esse E representa equacional. Porque a mitose, ela vai se multiplicar, né? Vai dar origem a células iguais a ela. Então, ela vai aumentar a quantidade de células, mas mantendo todas as características da célula inicial. E vai ser diferente na meiose, que tem esse R, reducional. Eita, não apareceu quando você troca a tela. O quê? Quando você troca de página, não aparece pra mim. Você tá vendo a mesma página de antes? Da mitose? É, estranho. Tá, peraí. Então, vamos mostrar... Não é esse PDF. Vamos mostrar... Parece que ficou congelada, sabe? Essa página da mitose. Tá. Então, vou mostrar aqui no PDF, ver se aqui vai. Não, por enquanto... Não. Deixa eu interromper e vou começar a compartilhar de novo. Tá. Professor. Acho que é esse aqui. Vamos ver se agora vai. Será que tinha travado? Pronto, agora foi. Meiose. Então, antes lá na mitose tinha um E no lugar desse R, né? Porque é de equacional, porque vai dar origem a outras 4 células iguais, as que iniciaram, 2 células iguais às que iniciaram, certo? E aqui vai dar origem a 4 células com DNA diferente. E o DNA vai estar reduzido à metade. Por isso que é reducional. Certo? Então, vamos lá. A meiose, ela é dividida em
duas fases, meiose 1 e meiose 2. Tá. A meiose 2 é muito mais tranquila porque é a mitose todinha que a gente acabou de falar. Mas vamos então falar principalmente da meiose 1. Tá. Onde acontecem os eventos mais importantes, onde é mais demorado. Então, a prófase, principalmente, é a fase mais demorada da meiose 1. Tá. Por quê? Aqui, aí você vai ver, tanto ela é tão demorada que ela foi dividida em 5 outras fases. Caraca! É o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tá? Então, a primeira fase Bom, lembrando o que acontece na prófase. A mesma coisa que acontece na prófase, na mitose, vai acontecer aqui na meiose. A mesma coisa, entre aspas, assim, geral, de forma geral. A gente está preparando a célula, o envoltório nuclear ainda está lá, e a gente está preparando os cromossomos e a célula para chegarem na metáfase, que é a zona equatorial, onde eles vão se dividir. Então, antes, ela não chega até ali, tá? Ela para ali. Então, até chegar lá, o que acontece? O que são essas 5 fases que acontecem? Primeira coisa, primeira fase no leptóteno. Aqui a gente ainda tem um envoltório nuclear completo. Sim. Os cromossomos ainda também estão condensados, mas começa uma condensação maior, que já acontecia lá na prófase da mitose também, mas aqui está um pouquinho mais lento. E os centríolos começam uma migração, mas ainda não tem as fibras do fuso, começam uma migração para os polos. Ainda está bem no início. Tá bom. Mas principalmente a cromatina vai se condensando mais. Tá. Aí no zigóteno. Aqui começa a se parear os cromossomos homólogos, que são os iguaizinhos. Então, aqui eles estão um do lado do outro, são pareados, mas percebe que eles não estão juntos. Sim. Eles não estão que nem na mitose lá, fundidos, né? Eles não estão unidos pelo meio. Tá. Ok, só estão pareados um do lado do outro. Vamos ver se vai mudar aqui agora. Mudou? Mudou. Ah, tá. Aí, então, continuando na prófase 1, agora na fase do paquíteno. É a terceira fase da prófase 1. Nessa fase, o envoltório nuclear vai começando a abrir, a se desfazer, né? A dissolver. Sim. Os cromossomos homólogos, eles já começam a se unir, certo? Então, eles estão juntos agora. E aí, eles, assim, além dos cromossomos homólogos se unirem, eles têm que se parear. Apesar de eles estarem bem, assim, esteticamente diferentezinhos aí, eles representam mesmo no número do cromossomo. Se for o 23 ao 23. Entendi. Eu só coloquei eles bem diferentinhos só pra gente conseguir ver o crossing over acontecendo. Sim. Então, eles começam, eles ficam um do lado do outro, né? Agora. Tá? E aqui, a gente chama isso daqui de tétrade ou bivalente. Bivalente porque tem as duas cromátides juntas, ou tétrade porque são 4 cromátides. Né? Entendi. Os 2 cromossomos juntos. Os 2 cromossomos homólogos, certo? Certo. E é nessa fase, no paquíteno, que acontece a coisa mais importante, o evento mais importante da meiose, que é o crossing over. Você já ouviu falar? Já. Para que serve o crossing over? Qual que é o maior benefício do crossing over? Para não ter células iguais, alguma coisa do tipo, né? Combinação. Sim. São combinações. Para não ter combinação igual? Ele garante uma variabilidade genética. Variabilidade genética. Uma forma bonita de dizer que você é misturado no DNA. Tá. Então, é isso que garante as espécies, a sobrevivência das espécies, por causa dessa variabilidade genética. Porque você acaba mudando um pedacinho do DNA e aí você passa para os seus descendentes, não igual a uma bactéria, o mesmo DNA idêntico. Você passa mudando um pouquinho.
E aí, esse pouquinho pode ser bom, pode ser ruim, não sei. Mas aí vai depender da seleção natural. Ah, entendi. Né? Tá? Então, aí na quarta fase da prófase 1, a gente tem o diplóteno. Que aqui também, o envoltório nuclear já está quase desfeito, já está terminando de se desfazer. E as fibras do fuso já estão quase nos polos, os centríolos também já estão quase chegando lá nos polos opostos. E aí começa a separação dos homólogos. Então, eles estavam bem pertinhos, aconteceu o crossing over aqui, ó, a troca de material genético, mas eles ainda não se separaram. Então, isso só vai acontecer na fase seguinte, onde a diacinese. Não quer dizer que eu vou puxar já, onde as fibras do fuso só vão puxar mesmo os cromossomos homólogos na próxima fase, que é na metáfase, na anáfase, na metáfase, né? Na anáfase. Mas aqui eles estavam muito grudados, então eles começam a repelir um pouquinho, eles ficam distantes. Entendi. E até então eles estavam unidos por essa estrutura que a gente chama de quiasma. Quiasma. Onde houve o crossing over. Tá. Então aí na fase seguinte, os cromossomos homólogos eles já começam a se repulsar e já vão se direcionando para a zona equatorial, para a próxima fase, que é a metáfase. Aí você me perguntou, por exemplo, da questão do tempo, de quanto tempo demora. Nessas fases aqui, ó, no leptóteno pode demorar algumas horas. Ah, é? No zigóteno, outras horas. Aí no paquíteno, onde acontece o crossing over, pode demorar dias ou semanas. Caraca! Porque você pensa assim, você está abrindo a dupla hélice do DNA, você está fazendo uma troca do DNA, e isso precisa acontecer assim muito perfeitamente. Se der algum problema, der algum pau ali, aí toda a célula vai ser, não perdida, mas vai dar algum defeito. Faz sentido. Então, é uma fase muito importante, onde precisa ser feito bem devagar, com muita precisão. Entendeu? Então, é muito relativo essa questão do tempo, de qual célula que tá sofrendo a divisão, de qual tipo de divisão, enfim. Bom, então aí passa para segunda fase da meiose 1. Então, lembrando, a gente está na meiose. Dentro da meiose tem meiose 1, a gente tem a primeira fase, que é a prófase, e aí a gente viu as fasezinhas da prófase. Passando para a segunda fase da prófase, ou da meiose 1, é a metáfase. Aí é bem parecido com a mitose, só que a gente tem que prestar muita atenção, que é aquilo que eu falei lá. Aqui é o pareamento dos cromossomos homólogos, certo? Sempre me confundo. Porque depois, aqui, vai ser a migração dos cromossomos. Cada cromossomo com sua cromátide irmã juntinho. Entendi. No anterior, a gente tinha... Deixa eu voltar lá. A migração das cromátides. Sim. Né? Na mitose. Então, aqui, a gente tem o pareamento dos cromossomos homólogos. Eles estão na placa equatorial. E aí, na anáfase, tem a migração deles. Que é a migração dos cromossomos homólogos juntos, todinho. Eu posso definir que as cromátides irmãs são cromátides irmãs pelo fato de ter esses pontinhos no meio, que eu esqueci o nome. O nome fugiu agora. Não lembro também. Não, porque elas também têm aqui. Tá vendo? Inclusive esse aqui tá ao contrário. Verdade. Mas elas também têm. Porque esse pontinho, entre aspas, no meio, ele é pro fuso ele se segurar e puxar. Mas a gente tem uma outra proteína que chama condensina. Deixa eu só confirmar. Isso, coesina. Condensina é outra proteína. A coesina, ela junta esses cromossomos, essas cromátides. Legal. Então, sim,
A coenzima, ela é responsável por unir essas duas cromátides. E aí, depois, ela é liberada na hora que a anáfase puxa as cromátides, não o cromossomo homólogo. Entendi. Tá. Faz sentido, tá bom. Então, aí tá, a gente foi da anáfase, separou. Em vez de entrar uma telófase agora, como seria na mitose, a fase que seria a telófase, que é entre a meiose 1 e a meiose 2, se chama intercinese. Intercinese. Isso. Que aí separa a célula em duas células. Então, certo? calma, volta o slide. Então, vai passar para metáfase, aí a anáfase vai ter esse estrangulamento também. Já começa a entrar no estrangulamento aqui um pouquinho, na anáfase, mas é principalmente aqui a migração dos cromossomos. Entendi. E aí, na fase seguinte, fecha esse estrangulamento, termina esse estrangulamento que separa em duas células, que seria a telófase na mitose. Mas aqui, como a gente vai continuar dividindo, é uma fase intermediária, que é a intercinese. Tá? Legal. E aí os cromossomos, eles se descondensam, o DNA ele vai ficar mais descondensado, o núcleo volta, e aí a célula começa a se preparar de novo. Então, para terminar a fazer uma meiose 2. Eu não fiz o slide da meiose 2 porque é isso aqui. É a mesma coisa. É uma mitose. Então. Tá. Que é só bem mais rápido, né? Que a única diferença é que aqui o resultado final vão ser 4 células, e essas 4 células, elas vão ter a quantidade de DNA e cromossomos quantidade de DNA reduzida. Cromossomos não. Certo? Então, ela vai ter menor quantidade de DNA do que a célula que iniciou. Eu fico meio que confusa quando a gente vai falar, por exemplo, como eu posso definir quando é meiose e quando está acontecendo meiose e quando está acontecendo mitose. Eu sempre tipo, o exercício vai me dar aqui, tipo, acontecer essa primeira fase da meiose para depois acontecer essa mitose. Ou, eu não sei, como que, tipo, que é meio confuso, né? Porque, tipo, a meiose são 2 fases e a segunda fase é igual a mitose. Aí eu não sei como que você definir. Quando você estava olhando para a meiose 1 e para a mitose, é fácil, né? Porque a gente acabou de fazer essa comparação. Sim. Agora, a sua dúvida é quando você está olhando para a meiose 2 e a mitose. Como que você diferencia? Isso. 2 coisas. Vamos lá. Aqui vai ser tudo igual? Sim. A única diferença é que no final você não vai ter 2 células, você vai ter 4. Entendi. A única não, são 2 diferenças. Essa você vai ter 4, certo? Tá. Na meiose 2, você tem o resultado 4 células. Entendi. Segunda diferença é, aqui, esses cromossomos finais, eles não são assim, iguaizinhos todo verde. Eles vão ser... vai ter o crossing over, né? Vai ter acontecido o crossing over. Então, entendi. O material genético é diferente. Tá. Faz sentido, verdade. E aí você vai ter a quantidade reduzida, né? Por exemplo, aqui você tem esses 2 cromossomos homólogos, apesar de eles serem bem diferentinhos, né, esteticamente. Eles são o mesmo cromossomo que eu tinha falado. Tá. Só que aí, aqui você teria um só. Preciso pegar uma imagem de meiose para você, porque ficou meio... Essa dúvida sua é muito boa. Como que você vai reconhecer qual que é uma meiose e qual que é uma mitose? Porque eu fico pensando na questão de exercício, porque o vestibular é muito assim, né? Sempre quer ferrar a gente. Eles cobram muito na quantidade, né? Justamente porque a quantidade de cromossomos... Você tem todos os cromossomos duplicados numa célula somática normal, certo? Tudo em dobro, né? Então, se você... Não vamos dar número, vamos dar letra. Se você tem o A
Você tem 2 cromossomos As. Uhum. A célula que sofreu mitose, você vai ter um A só. Ah, na mitose só. Mitose só vai Na ter um meiose. A. Na meiose. Na meiose? No final. Porque ela é Ah, reducional, que vai ser o gameta, lembra? X e Y, pronto, mais fácil. Vamos pegar os X e Y. O que são os espermatozoides ou o que são os óvulos? Uhum. Você tem 2X num óvulo? Não, a não ser que seja trissomia. A não ser que seja uma doença. Não, normalmente você tem um X, Uhum. certo? Aí você tem 2Y ou 2X no espermatozoide? Não, ou você tem o Não. Y ou você tem o X. O X. Então, os gametas, eles sempre vão ter um cromossomo daquelas células que iniciaram. Ah, Enquanto entendi. as células somáticas, todas elas, no final, ela vai dar origem a os cromossomos todos duplicados, igual a célula original. Entendi. Ah, faz sentido. Tá. Então, aí a gente tem... eu preciso escrever isso aqui, peraí. Não. O exercício. Eu queria escrever, vamos no whiteboard, então. Quero escrever uma coisinha que vai cair bastante. Eu precisava ter o gráfico. Vamos lá. Então, deixar isso bem claro para você. Na mitose, a gente tem uma célula 2N, que é a quantidade de cromossomos. Então, os cromossomos estão duplicados. Se eu tenho uma espécie que tem 14 cromossomos, 2 vezes 14. Se eu tenho uma espécie que tem 2 cromossomos, 2 vezes 2. Então, tá quantidade de cromossomos. Tá. Das células mãe vão dar origem... Vou ver para baixo. Não tem seta para baixo. Ai, Jesus. Vão dar origem a outras 2 células 2N. Certo? Com a mesma quantidade de cromossomos duplicados. Na meiose... Opa... Uma célula 2N vai dar origem a 4 células N. Entendeu? 4 células N. Eu não coloquei a quantidade de células aqui, só coloquei os cromossomos. 4 tá. células N. Exemplo. Se eu começo com uma célula... Vamos pegar os espermatozoides. Se eu começo com uma célula que tem X e Y... Ela tem 2 cromossomos aí, não tem? Sim. Variados. Ela vai dar origem a uma célula com X E a ou outra com... uma célula com Y. Na verdade, ela vai dar origem a 4 células, certo? Só que a célula só vai ter desses 2 que começaram. Entendi. Então vai Entendeu? ficar XXYY. Isso. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Aqui, se eu tenho, por exemplo, as minhas células do corpo inteiro tem XY, não, tem X, né? Do homem tem X e Y. Então, mesmo se eu pegar uma célula do tecido epitelial, do intestino, de qualquer outro lugar, eu tenho aqui XX. Entendi. Que as minhas células somáticas vão dar origem a outras células que também vão ter XX. Opa. Entendeu? Que vai, por exemplo, assim, já que eu tenho XX no epitélio, eu não vou ter tanto pelo quanto o homem tem. Então, o cromossomo tá lá. Mas nas somáticas eu tenho os 2 presentes. Agora, no meu ovócito, no meu óvulo, que vai dar origem ao óvulo, eu só vou ter um cromossomo, um X. Ah, loucura. Deu para entender? Deu pra entender. Então, por isso tipo, que às vezes confunde, né? Quando a gente vai, tipo, parar pra fazer exercício. Sim. Então, na meiose, por isso que ela chama reducional, porque reduz a quantidade de cromossomo, certo? A quantidade de cromossomos e a quantidade de DNA. E aí, assim, a gente fala além disso aqui, no vestibular, eles gostam de cobrar um gráfico. Vou tentar procurar agora na internet com você. A gente vê, depois, enquanto você vai fazendo o exercício, eu vou procurando. E aí a gente fala sobre o gráfico. Beleza. Eles gostam de cobrar a quantidade de DNA. E aí tem no gráfico assim, a quantidade de DNA não é a quantidade de cromossomo.
Já confunde tudo. Você vai ver no gráfico explicando é melhor. Mas o que vai dar é isso aqui, ó. Na mitose, a gente tem 4C, que são os dois N's. Então, depois vai chegar nos 4C de novo, tudo bem. Agora, na mitose, ou na meiose, na meiose, você começa com 2Cs. Desculpa, aqui você começa com 2C. Não. Aqui você começa com 2Cs e você termina em C. Que tá reduzindo, né? 4C. Termina em C. E a quantidade de DNA reduziu a quantidade de DNA, diminuiu mesmo. Entendi. Vou pegar o gráfico, daí no gráfico dá para explicar melhor. Que esse gráfico cai mesmo no vestibular, bastante. Eita. Então vamos lá. Agora, depois que a gente já explicou, mitose, meiose, era isso. Deixa eu voltar lá. Eu vou voltar para os slides. Na verdade, você conseguiu baixar? Deixa eu pegar aqui. Baixa o PowerPoint. Tô baixando agora. Vou te mostrar o que você vai encontrar aí. Tá, deixa eu só ver uma coisa aqui. Agora tá baixando mesmo. Tá. Pronto, tá abrindo. Aqui. Então, eu fiz esse exercício para você. Que legal. No PowerPoint. É um quebra-cabeça. Você vai descobrir, vai me falar se é uma mitose, se é uma meiose, se é meiose 2 e por que montando. Tá? Beleza. Para quebrar sua cabeça mesmo. E aí, você vai... Todas as peças estão aí, estão no tamanho que elas precisam ter. Não precisa redimensionar, girar, nem nada. Tá? Você só vai colocando dentro das células. E aí eu quero que, conforme você for colocando, você vai narrando para mim o porquê. Por exemplo, isso aqui é envoltório nuclear. Ou então vamos pegar o cromossomo. Esse cromossomo é de tal fase porque isso. Eu não vou falar os isso que é só função. Tá bom. Nessa fase, os centríolos ainda estão não sei o que. E aí, o envoltório nuclear tem ou não tem, não sei. Então, você vai narrar as justificativas, os porquês de você estar colocando aquelas imagens naqueles lugares. Tá. Adorei, meu Deus. Muito tenso, tá bom. Não, tranquilo. E aí, se Beleza. tiver dúvida, faz. Terminou, a gente vai analisar. Eu não vou tirar essas dúvidas no momento. Você vai, depois, no final... A gente vê, deu certo ou não deu, aí você fala, putz, eu fiquei em dúvida nisso, naquilo, tá? Para baixo tem outro exercício que se der tempo a gente faz também, mas esse aqui é mais prático. Beleza. Baixou aí? Baixei. Então vai. Então vai fazendo. Tá. Vai narrando, se você quiser ir compartilhando a tela comigo. Compartilhar. Deixa eu só ver aqui. E aí eu vou tentar achar o gráfico para te mostrar. Deixa eu abrir só uma coisinha rapidinho. Um momento. Eita, não, aqui não. Calma aí que tá carregando. Deixa eu compartilhar com você. Que acho que vai ser melhor.
Ih, não é esse não, peraí. É esse aqui que eu tô conseguindo mexer, porque o outro não tava conseguindo. Tá bom, Esse. vamos lá. Então, vai lá, vai falando e vai... Tá, deixa eu ver aqui. São diferentes, né? Então, tá. Vou mexer nesse aqui, que eu acho que esse aqui cabe mais aqui. Ixi, não tá aparecendo? Ai, calma. Ah, ele não era pra estar assim. Deixa eu ver Porque eu uma coisa. formatei tudo no... Trazer pra Fazer pra frente. frente. É, eu Pronto. tinha deixado todos transparentes, aí ele passou pro Mac e ficou essa Ela ficar coisa. assim. Era pra estar grande, tá? Mas finge que ficar assim. Uhum. Aí, o que que vai acontecer? Nessa parte, essa parte, deixa eu só me lembrar, me recordar. Essa parte é quando é centríolos o nome disso? Opa, os centríolos. Os centríolos? É centríolos o nome disso? É Quais você tá falando? Esse aqui. É, Não? esses são centríolos. Os centríolos com é fibra? Esqueci o nome. Fibras do fuso. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Você tá no Mac ou você tá no computador normal? Tô no computador normal. Você tá É que no no meu. PowerPoint, né? Na verdade, o PowerPoint tá bugado, que eu ainda não fiz o negócio de. Como eu não tenho licenciatura ainda, aí bugou. Aí Então, não porque consigo tem mexer. uma opção que eu fiz em todas as imagens, eu não sei por que não foi aí pra você, mas para deixar transparente. E é? É. Deixa eu tentar ver aqui. Aí você vai lá no formatar lá em cima, sabe? É porque ali, vê lá. Opções de formatar. Imagem, será? Embaixo. Não sei. Vai lá no formatar até Opa, a última linha. a imagem. Imagem. Ah, não. Você tá no Drive, né? No Google Drive, Docs. É Você não do tá no PowerPoint apresentação. mesmo. Mas deve ter um jeito, só que. Deixa eu ver uma Ah, coisa. não. Ah, não. Era a borda aquilo lá. É. Eu acho que é só quando você baixa mesmo para usar no PowerPoint no No computador, não no PowerPoint. Docs. Ah, poxa. Espessura, linhas. É. É, porque acho que não. Isolação. Bom, vai Ah, mas contando aí o que você tá fazendo. é muita pressão. Aquelas. Tá, vamos lá. Nessa fase é a fase da anáfase. Tá. Isso, essa fase, vê se tá certo, tá? Essa fase é a fase da anáfase, em que os centríolos juntos com os fios de fuso, Fibras do fuso. fibras do fuso, puxam as cromátides irmãs para pro lado deles. Para Para os seus quê? polos. Para os seus polos. Para acontecer logo após, tipo, para a próxima fase, que é a fase da telófase, onde vai acontecer a fase centrípeta, em que as células vão se A dividir. divisão celular mesmo. A Isso. divisão celular. Para É isso? simplificar. Ok, continua. Eu não vou falar ainda se tá certo ou tá errado, porque eu quero ver se você chega. A gente Tá. deixa as crianças fazerem, encaixar. Ai, meu Deus, aí faltou essa peça e agora, entendeu? Aí você vai Uhum. descobrindo, construindo sozinho. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. E essa aqui pode ser aqui. Deixa eu trazer para trás. Opa, fiz errado. Enviar para trás. É porque você está clicando É no o círculo. outro. Isso. Agora esse é para frente. Ah, é. O manguinho. É, esse é para frente. Trazer pra frente. Aí isso vai ficar aqui. Vamos ver. Tá. Por que que ele Acho que fica é aí? pra lá.
Eu acho que essa aí vai ser a parte da prófase, Tá. onde... Ah, eu já vou colocar isso aqui também. Que É eu um já tô quebra-cabeça, né? ligada. Quando você vai se livrando de umas peças, as outras vão ficar mais fáceis de É, encaixar. deixa eu colocar esse aqui pra frente. Isso aqui também. Opa, buguei, fiz tudo bugado aqui. Se funcionar direitinho isso aí, foi um teste. Aí eu vou pedir para o meu pai fazer no Photoshop a transparência dessa imagem para não depender do CorelDRAW ou do PowerPoint. Porque no Uhum. PowerPoint funcionou, só que se a pessoa mexe pelo Docs, não vai, né? Não, mas já tá ótimo. Ó, aí, isso aqui também, mas tudo bem. Isso aqui eu vou deixar pro outro lado. Bom, aí tem essa parte aqui, que essa parte é a... Vou falar, né, que é a prófase, quer dizer, prófase, em que tem esses cromossomos que não vai aparecer aqui, eu acho. Deixa eu ver, Ctrl Z. Eu acho que tem um monte de cromossomo escondido atrás dos outros lá. E é pra frente. Que vai ser isso aqui. E vai ter Tá. os centríolos aqui. Eu acho. Opa, Ctrl Z, Ctrl V. Eu não fiz. Aí vai ficar aqui. Aí essa parte também vai estar tudo pra frente. Opa, fiz coisa. Vou deixar assim, só pra mostrar que Tá bom. tá aqui. Mais piquititite. Nossa, pequeno até demais. E também, eu acho que é aqui mesmo que eu vou deixar mais pra cá. Esse aqui também vou deixar mais pra cá. Ai, quanta... Eita, não sei se eu fiz certo. Mas eu vou deixar assim, eu acho. E as outras peças? Ah, tá, sim, tá. Achei, tô tentando achar as outras Então peças. tem cromossomo atrás. Você tem mais, será? Não sei se tem mais. Eu acho que são só esses mesmo. Tá. Vou tentar montar de um jeito que, tipo, já que são esses aqui, eu vou deixar esse bagulho aqui, esses aqui embaixo, e esse eu vou deixar pra frente. Que esse aqui vai ficar aqui. Vou deixar um pouquinho maior. E esse vai ficar aqui. Opa. Deixa eu ordenar pra frente também, que vai ser melhor. Mas devia ter mais um, né? Pode duplicar? Não, a Não? quantidade tá certa aí. Eita, nós. Eita. Eita. Ah, acho que isso aqui vai pra... Deixa eu aumentar esse círculo. Isso vai ficar meio que aqui. Ah! Isso aqui mover para frente. E vai ficar mais ou menos aqui. Esse aqui... Isso aqui também. Arrastar pra cá. Esse vai ficar aqui. Aí esse vai ficar aqui. Que eu vou mover pra frente também. Deixa eu ver se vai ficar... Faz sentido. Tá. Aí esse eu movo pra cá. Não, mas eu vou ficar pra frente também. Pra não dar bug. Aí esse eu vou colocar pra cá. E vou colocar esse aqui pra... Eu acho que esse faz mais sentido.
Mas tem uns... Vou diminuir um pouquinho para mostrar os centríolos, que está aqui também. Aí esse, eu acho que eu tô conseguindo. Vai para cá, eu vou diminuir um pouco só para mostrar que tá aqui. Uhum. E esse aqui também, vou diminuir um pouquinho. Vou mostrar que tá aqui na frente. Bang! Eu acho que é isso. Então agora vamos explicar, me justifique por que é isso. Calma, eu acho que essa fase é mitose, não é? Eu acho que isso é mitose. Talvez. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte aqui da frente que eu estou apontando é a primeira fase, que é a fase da mitose. Não, mitose, que é a fase da prófase. Mas eu não sei se é porque tá muito... Mas enfim. Não tem problema, fala o que você acha que é e a gente vai corrigir só depois, tá? Tá. Aqui Porque entre as coisas que você tá falando, pode ter coisas que sim, pode ter coisas que não. Então a gente vai pegar o que você tá falando que sim e corrigir só o que não é. Então, beleza. Vamos lá. Tá. Aqui é a prófase, que é a parte da mitose também, em que os centríolos eles já estão começando, dando início à separação para ficar numa zona equatorial, né? Início da separação. Aí aqui ainda o núcleo ainda tá meio que sendo condensado, meio que descondensando, meio que saindo assim. E não tem nada a ver uma coisa com a outra que eu coloquei aqui. Isso aqui. Isso aqui eu acho que é aqui. Até agora tinha a ver, ué. Agora aqui. Agora eu acho que tá certo. Opa, Ctrl Z, Ctrl Z. Isso aqui. Pronto, agora tá certo. Tinha 4 centríolos. Vendo? Os alunos eles chegam sozinhos. A gente só precisa deixar, eles conseguem corrigir sozinhos. Vamos lá. Aí nessa parte tá tendo esse núcleo, né? É núcleo, se fala? Ele tá já meio que se condensando para sair na próxima fase. E também as cromáticas. Assim me confundo, mas tudo bem. Aí aqui tá os cromossomos, que são as cromátides irmãs, em que tá desse jeito. Aqui é a prófase. Tá desse jeito. Bom? Tá bom. Aí a próxima fase seria essa fase aqui, que seria a metáfase. A metáfase, ela se constitui em que os centríolos, eles estão na zona equatorial, onde as fibras de fuso, oh meu Deus, também, onde as fibras de fuso, elas começam a puxar esses cromossomos. Mas qual que é o nome dessa fase mesmo? Metáfase? Tá. Eu acho que é metáfase. Em que começam a puxar cada cromossomozinho separadamente, né? Agora não tá mais as cromátides irmãs. Eu acho que é isso. Mas aí depois vem a anáfase. Mas aí tá estranho isso, não tá? Continue. Você tá achando estranho, então vai vendo o que tá estranho aí. É porque não... Pera, eu acho que... eu acho que pode estar assim, né? Isso pode estar aqui. Tá meio que no meio. Tira esses cromossomos, uma dica. Tira os 2 cromossomos de dentro da célula. Esse e o da outra. E o da outra. Agora olha para a célula. Você descobriu aí? Descobri. Opa, deixa eu voltar. Tá um Ctrl Z aqui. Pra frente.
Faz sentido agora. É porque não tá mostrando, né? Faz sentido total agora. Então vamos lá, vou voltar novamente. Okay. Na metáfase. Isso, eu acho que. Tá. Aí a metáfase acontece isso, né? Em que tem o centríolo que tá na zona equatorial e que as fibras de fuso tá começando a se encaixar nessas cromátides irmãs, ou cromossomos homólogos. Sempre esqueço, sempre me confundo disso. Das cromátides irmãs. Isso, das cromátides irmãs. Mas aí essa é a metáfase. A metáfase se constitui nisso, né? Em que tá os centríolos na zona equatorial e tá Agora começando... elas estão na zona equatorial, né? Agora estão na zona equatorial. Antes não estavam, né? E estão, como se fala? Estão pareados. Isso mesmo. Aí depois vem essa fase aqui. Tem essa parte aqui em que... Qual que é o nome dessa fase? Essa fase é a anáfase, em que a anáfase, as fibras de fuso, elas encaixam nesses cromossomos, nas cromátides, e começam a puxar cada perninha para um canto só. E é isso, né? Aí depois disso vem a última fase, que é a fase da telófase, em que a fase da telófase, ao mesmo tempo que está tendo essa força centrípeta, que meio que vai estrangular a célula para ter duas células, também dentro dessa célula volta tudo de novo, volta esse núcleo que está mais ou menos condensado, volta também os cromossomos que estão condensados também, e os centríolos, cada um no seu, né? Muito bem! Faz sentido? Você viu quantas informações você mesma percebeu e corrigiu? Sim, meu, loucura! Então, peraí, vamos lá. Só preciso falar duas observações aqui. Pode falar. A única coisa que a gente precisa mudar é tirar o centríolo de dentro do núcleo. E é? Mas aí ele fica fora? Ele sempre fica fora. Ah! Pode ver que, ó, na prófase ele tá fora. Ah, é verdade, verdade. Lá de fora. Verdade. Tá? Agora, o quebra-cabeça está montado. A outra coisa que eu preciso falar é que para mim não faz muita diferença, não importa muito, que o que eu queria é que você entendesse o processo. Se você entende o que está acontecendo, você entende o processo, depois de você ler várias vezes apostilas, livros, exercícios, o vocabulário vai vir. Sim. Né? Porque, por exemplo, a ruptura do envoltório nuclear. O vestibular quer que você escreva assim. Mas lógico que você só vai escrever assim depois que você ler muito. Mas o importante é que você tenha entendido. Porque não adianta nada você falar a ruptura do envoltório nuclear. Mas o que quer dizer isso? Verdade. Quando você lê a próxima vez, você sabe o que quer dizer. E aí, essa ideia, as palavras, o vocabulário vai ficando na cabeça aos poucos. Mas o importante é que você entenda o funcionamento, o processo. E o processo você entendeu. Né? Entendo, né? Mas deu pra entender, com certeza. Viu? Gostou do exercício? Adorei, muito bom, muito didático. Que bom. É assim que a gente trabalha com criança pequena também. A gente entrega para eles fazerem, a gente explica, entrega para eles fazerem, deixa eles errarem. Aí você começa a dar questões e para que ele perceba sozinho e fala, nossa, mas isso aqui não faz muito sentido com aquele outro. E aí vocês constroem o conhecimento sozinho, entendeu? Verdade, com certeza, meu. Adorei. Tá. Bom, teriam outros dois exercícios. Eu tô clicando na sua tela. Para baixo. Você pode tentar fazer, de acordo com o que você lembrar. Eu coloquei aí, isso daí é só as legendas. Já tem a imagem, então é só... tá faltando o cromossomo aí? Eu acho que tá, né? Nossa, então não foi a imagem inteira. Bom, depois eu vou conferir se aqui no meu arquivo tá certinho. Se tiver certo, eu te encaminho de novo para ver se deu problema no meio do caminho. Tá mas bom. mas não faz...
vai fazer um pouco diferente para você explicar, né? Mas essa daí você não teria que montar o quebra-cabeça, você tem que só escrever a legenda e lembrar o que está acontecendo em cada fase. Só que aí não tem o cromossomo para você ver, é difícil, né? Daí realmente Deixa eu ver se na parte do PowerPoint tem. Ah, nesse PowerPoint tem. Acho que bugou. Ah, sabe o que eu acho? Se você abrir o PowerPoint mesmo, aí pode ser que esteja na parte de trás, é verdade. Ah, não. Não sei, Enfim. Ah, eu posso te mandar. Ah, tá ali. Então, porque tá tudo... Loucura, tá tudo bugado aqui. Tá bom, você conseguir passar para frente, aí você consegue fazer a legenda desses daí, que são as fases da meiose 1, da prófase da meiose 1, que é a parte mais importante. Sim. Então, você vai olhar para a imagem e lembrar o que está acontecendo nessa imagem. Ah, os cromossomos estão assim, assim, assado, aconteceu isso, tudo bem. E aí, eu também vou te mandar o gabarito, acho que eu já até mandei o gabarito, que são aquelas imagens que eu estava usando para explicar, que são essas mesmo. Beleza. Tem as legendinhas, e inclusive o gabarito dessa outra que você acabou de fazer do quebra-cabeça. Aí você pode olhar e falar, então tá bom, tá? Com todos os termos técnicos que depois você vai aprendendo no vocabulário. Tá. Ok? Ok. Bom, já temos 1 hora de aula. Você quer continuar? Quer que a gente continue no gráfico ou a gente vê o gráfico depois? Pode mostrar o gráfico. Deixa eu ver aqui. Eu consegui. Deixa eu stop. Vai dar um stop aqui. Tá. Vamos ver se dá para compartilhar. É que eu ia procurar enquanto você estava fazendo, mas não era nem um pouco profissional isso, e daí eu nem ia acompanhar o seu raciocínio. Que é isso? Não dava, não tinha como. Então, eu estou procurando agora. Bom, eu vou mostrando para você exatamente o que eu estou fazendo, que eu estou pesquisando aqui no Google. Cadê? Tá aqui. Safari. Então tá, aqui, esse gráfico que está mostrando a mitose, ele mostra aqui a quantidade de DNA. Presta muita atenção que o vestibular pega muito isso. Não quantidade é de DNA. Ah, tá. Você presta atenção quando esse gráfico estiver mostrando, se ele está mostrando... Normalmente vem isso, quantidade de DNA. E aí as pessoas se perdem muito porque acham que é a quantidade de cromossomo. Não. Porque a quantidade de DNA, vamos lá, acompanhando as fases. Na fase G1, a célula ainda não se dividiu, não se multiplicou. Então, tá com a mesma quantidade, 2N de DNA, normal. Na fase S, começa a duplicar o DNA, então vai aumentar a quantidade, certo? Justo. Então, a gente passa de 2N para 4. Em G2, ela já está duplicada, já tem a quantidade de DNA certa para fazer a divisão. Começou a mitose, vai cair porque está dividindo em 2, certo? Sim. E volta para 2N, que é a quantidade de DNA, ok? Ok. Na mitose, isso é mais simples. O que pega é na meiose. Peraí. É porque na meiose é mais... Então, vamos lá. Cadê? Deixa eu ver um que seja bem... Aqui, vamos ver esse. Será que dá para ler? Ah, dá. Dá. Deixa eu só tirar o seu, porque tá bem em cima. Aqui. Bom, então vamos lá. De novo. A gente começou aqui. Aqui a quantidade de DNA, certo? Aqui tá em X, não tá em... Então a gente começou com X. A gente tem a mesma quantidade de DNA até G1. Tá. Aumentou a quantidade de DNA, duplicou. Foi para G2. Em G2 tá checando se tá tudo certo, ok? Vamos começar a meiose 1. Começa. Tá bom, a gente está dividindo, a gente está pareando, tudo mais, né? Tal, passou pela prófase 1, que é super demorada. Aí foi para metáfase 1, separou em 2 células. Caiu para metade, certo? É que tá dividindo, né? Dividiu. Passou pela primeira divisão, ok? Onde os cromossomos foram cada um para a sua célula, ok. Aí vai começar de novo, aquele usa telófase, né? Não usa intercinese. Aí começa de novo prófase 1 ou prófase 2, metáfase 2. Caiu de novo a quantidade de DNA.
Porque separou agora as cromátides. Antes aqui só tinha separado os cromossomos homólogos, lembra? Ah, entendi. E aqui separou as cromátides. E aí, então, caiu a quantidade de DNA, certo? Isso que eu fico meio confusa. Aí no final de tudo, nessa telófase aqui no final, na anáfase também, quanto de DNA que vai ter? Tipo, aí que eu vi que no gráfico tá tipo x/2. Cadê? Isso. Vai ser a metade do que tinha no começo, certo? Uhum. Quanto na mitose, ela termina com 2 células iguais, não é? A mesma quantidade que tinha a célula inicial. Isso. Ela aumenta para depois diminuir. Ela dobra para depois voltar para o normal. Aqui na meiose, ela dobra, volta para o normal e cai de novo. Ah, tá. Por isso que é reducional, porque diminui mesmo. Tá, entendi. Porque você tem a mesma quantidade de Agora, os cromossomos mudaram a quantidade? Não. A quantidade de cromossomos é a mesma. Eu tenho de 1 até 26, sei lá. Só que eu tenho a metade disso. Eu só tenho uma coluna de cromossomos. Eu só tenho o X, o 12, um de cada. Eu não tenho ele duplicado. Da hora. Então, esse gráfico tem que pegar bastante em cima, porque ele... Então, ele é chatinho, assim, ele confunde bem. Assim, muito confuso. Ainda mais, vou tentar preparar uma outra coisa, assim, desses bem didáticos, desses desenhinhos, para você entender como é que cai a quantidade de DNA, de cromossomo e tudo, e aí o gráfico fazer mais sentido para você, tá? Ai, ia ser legal. Nossa, muito bom, adorei. Adorei a aula. Maravilhosa. Sério, Obrigada. muito bom. Muito didática, sério. Muito bom. É bom de trabalhar com crianças, a gente acaba tendo a cabeça meio... Nossa, assim. Parabéns, Sil. Sério, maravilhoso. Obrigada. Você gravou tudo aí, né, Thay? Gravei. Aí depois eu te mando certinho o link e tudo mais. Se precisar mandar para editar, daí a gente edita aqui. Meu marido edita. Legal. Ficou alugando ele. Beleza, então. Aí qualquer coisa eu mando pra você também. Tá bom, pra você obrigada. ver se tá legal também. Tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, depois você fala, ai meu Deus, e agora? Eu não lembro disso e tal. Beleza. Pode mandar. E você tem todos os arquivos aí. Eu te mandei o PDF, te mandei o PowerPoint. Acho que tem tudo aí. Eu só vou conferir se tá tudo escrito mesmo. Tinha aquela falha da telófase, pode ser que... Não sei, vou ver como é que tá. Se tiver algum erro, daí eu te mando a correção. Combinado, então. Tá bom? Beleza. Muito obrigada, viu? Beijos. Tchau, tchau. Deixa eu ver.